Oi pessoal do Boteco, Ju responde do GP da Emília-Romanha. Boa corrida, né? Eu sei que vocês gostaram, mandaram muitas perguntas lá pra mim no Instagram, no MyF1Life. E agora eu já tô de volta a Londres depois de acompanhar a corrida lá em Imola. Eu vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos lá? E aí, pessoal, mais um Ju Responde, dessa vez sobre o GP da Emília-Romanha. Que boa foi a corrida, né? Tô de volta já a Londres com o meu cenário ainda incompleto, mas eu acho que na próxima corrida já dá para trazer o cenário bonitinho aí para vocês. Várias dúvidas, não vou perder tempo. Muita gente perguntando sobre o acidente do George Russell e do Valtteri Bottas. Eu acho que o próprio Russell já respondeu a pergunta de vocês. Num acidente é culpa de só um piloto. Tem uma questão também do DRS, por que aquele DRS estava liberado naquele momento. O Michael Masi disse que outros pilotos conseguiram fazer ultrapassagens com o DRS naquele momento, com a pista ainda um pouco úmida, então não dá para dizer que a culpa é dele. A culpa, no final das contas, até o Toto Wolff concorda, todo mundo concorda, ficou mais com o George Russell e não pegou muito bem a maneira como ele saiu atacando o Valtteri Bottas depois da corrida, mas bom, mais uma coisa aí pro George aprender antes de sentar numa Mercedes, se é que ele um dia realmente vai sentar numa Mercedes. Mas vamos para as outras perguntas, tem muita coisa para explicar aqui. O Luiz, o Cris, muita gente perguntou o que aconteceu com o final de semana do Bottas, né? Então eu vou aproveitar para explicar o que aconteceu com o final de semana da própria Mercedes, né? A Mercedes teve um final de semana muito melhor do que eles tiveram no Bahrein e teve a ver com a própria rugosidade do asfalto e também com a temperatura muito mais baixa em Imola. A gente passou um friozinho lá em Imola, 12, 13 graus por todo o final de semana. Lá no Bahrein estava mais de 30 e isso ajudou a Mercedes. A Mercedes conseguiu acertar o carro deles de uma maneira um pouco melhor para eles, porque não tinha problema de superaquecimento, principalmente nos pneus traseiros. Acontece que chega na classificação, chega na corrida, quem consegue lidar melhor com uma pista mais fria é o Lewis Hamilton, que ele consegue colocar mais energia nos pneus, principalmente nos pneus dianteiros, que são os pneus que sofrem esse tipo de situação. Então chegou na classificação, o Bottas pegou um pouco de trânsito no Q3, não conseguiu aquecer os pneus direito, e aí você vê a diferença de tempo, né? Como a Mercedes não tem aquela vantagem que eles tinham antes, um probleminha na classificação já joga o piloto lá para trás, e o piloto tende a ser o Valtteri Bottas, que não consegue fazer sua magia aí com os pneus como o Lewis Hamilton consegue. E a mesma coisa estava acontecendo na corrida, né? O Hamilton conseguindo imprimir um ritmo melhor porque estava conseguindo deixar os pneus numa temperatura melhor também. Eu lembro da corrida, eu tô tentando lembrar, acho que foi o GP da Turquia, que a mesma coisa aconteceu, né? O Hamilton lá na frente se entendendo com os pneus e o Valtteri Bottas completamente perdido. Foi uma situação bastante parecida que a gente viu aí em Imola. Outra pergunta de muita gente, do Thiago, Bernardo, do Gabriel, do Carlos, e tem gente até pedindo a cabeça deles, Sérgio Pérez. O que houve com o desempenho do Sérgio Pérez? Bom, tenho muita coisa para falar sobre o final de semana do Pérez. Na classificação ele estava super contente, porque ele falou, Imola, circuito complicado, vou falar sobre isso depois no vídeo, e eu consegui fazer uma boa classificação, fiquei na frente do Max. Max errou, obviamente, mas a Red Bull até ajudou o Pérez, deixando ele sempre com o pneu macio para ele se acostumar com o mesmo pneu ao longo da classificação. Isso foi muito bom para ele no sábado. No domingo pega uma condição de pista completamente diferente, nova para ele nesse carro da Red Bull, e ele tem outros problemas dele, né? Primeiro, ele largou na primeira marcha, né? O Lewis Hamilton e o Max Verstappen, muito nome, eu fico confuso. Parece que eu nem conheço esses pilotos, né? Lewis Hamilton e Max Verstappen, eles largaram com a segunda marcha
e o Sérgio Pérez largou de primeira, foi um erro dele. Depois o volante dele começou a mudar as configurações, então o diferencial começou a mudar sozinho, o balanço de freio, o equilíbrio de freio começou a ir para frente, começou a ir para trás, sem ele fazer nada, um problema provavelmente eletrônico no volante. E imagina com a pista do jeito que estava, ele chegava na curva sem saber qual era a configuração que o volante tinha colocado ele para aquela curva. Então deve ter sido bastante difícil aquela primeira parte da corrida. Aí ele comete o erro de escapar e recuperar as posições do safety car. Eu me surpreendi que a própria Red Bull não falou para ele que não podia fazer isso, ou talvez eles não tenham tido tempo de avisar o Checo Pérez, e ele levou uma punição de 10 segundos, porque é uma regra bem básica ali que eles ignoraram, e ele levou 10 segundos. Muita gente perguntou, foi legal o que ele fez durante a parada dele, né, que ele tinha 10 segundos que os mecânicos não podem mexer no carro dele, mas ele pode mexer no carro, né? O que ele fez foi tirar o volante, deixou o volante para cima, e daí quando deu os 10 segundos os mecânicos pegaram. Isso é legal, ele pode fazer isso. Quem não pode mexer no carro são os mecânicos. E depois, mesmo com tudo isso, ele estava indo em quarto lugar, atacando o Charles Leclerc, iria para o pódio, mas aí cometeu um erro, escapou, perdeu 20 segundos e entrou naquela mesma espiral negativa do Bottas em relação à temperatura dos pneus. Não foi um bom final de semana do Pérez e ele sabia disso. No final da corrida ele falou, eu só tenho a mim mesmo para me culpar por esse final de semana. A próxima pergunta do Thiago, o Bruno, o Rod e o Marcos. Por que largada lançada após a bandeira vermelha? O ano passado eu lembro que foi parada. É verdade. O que o Michael Masi tem é a opção de fazer lançada ou parada, e naquele momento a primeira opção sempre é parada, porque é melhor, a gente sabe, a gente viu isso em algumas situações no ano passado. Acontece que você tinha ali um trilho, né? Lembra que foi bem naquela época, aquela parte da corrida em que os pilotos estavam parando para trocar o pneu de chuva para o pneu slick, então tinha um trilho e fora do trilho estava molhado, e se ele fizesse uma largada parada, metade do grid ia estar no molhado, metade no seco. A gente ia gostar, né? Mas os pilotos iam chiar bastante com o Michael Masi. O Rafa, Vinícius e muitos outros também perguntaram por que o modo como o Hamilton voltou para a pista de ré não foi passível de punição. É aquela mesma regra que eu falei muito sobre essa regra no último Ju Responde, que é a 27.3, que é se vocês têm uma regra que vocês precisam decorar em todo o regulamento da Fórmula 1, é a 27.3, que é uma das 4 regrinhas de pilotagem de todo o regulamento da Fórmula 1, que fala sobre sair da pista. Se o piloto sai da pista, ele tem que voltar quando for seguro fazê-lo e sem ganhar uma vantagem duradoura. O Hamilton, obviamente, não tinha vantagem nenhuma depois de ter praticamente atolado lá na brita, então essa parte a gente nem precisa entrar, mas a questão é que ele só precisava voltar sem atrapalhar ninguém, que é aquela parte de quando for seguro fazê-lo. E então não importa se é de ré, do jeito que é, contando que ele não atrapalhe ninguém, que ele não entre na frente de ninguém, não tem nenhum problema. Por isso nem foi investigado, porque ele fez isso direito. Pedro e outros também perguntaram o que aconteceu exatamente para o Kimi ter sido punido com 30 segundos, a punição bem pesada para o Kimi. Nossa, o pessoal da Alfa Romeo estava revoltado, essa punição saiu bem tarde pra gente lá em Imola, e eu vi um tweet do assessor de imprensa da Alfa Romeo 2 horas da manhã, ele falou, são 2:30 da manhã e eu ainda estou muito irritado. Porque foi uma situação diferente do Pérez. Então, o Kimi Raikkonen, ele rodou quando a gente estava tendo aquela relargada a partir de uma bandeira vermelha. Aí as regras são diferentes em relação às regras de um safety car normal, né? Então, o Pérez foi punido porque ele recuperou a posição
em relação aos 2 pilotos que passaram ele quando ele saiu da pista. Isso não pode. Se você saiu da pista, ninguém tem que ficar esperando por você. Até o Charles Leclerc deu uma bobeada ali quando o Max Verstappen deu uma escorregada na frente dele, num outro lance depois na corrida. Mas voltando ao Kimi, naquele momento a corrida estava com bandeira vermelha ainda, então ele poderia recuperar. Acontece que ele pode recuperar até um determinado momento. Se ele não conseguir, que é a primeira linha de safety car, se ele não conseguir recuperar até lá, ele teria que ter entrado no pit lane e esperado todo mundo passar e largar em último. A equipe ficou tentando comunicação com o Michael Masi, o que a gente faz, acabou não dando tempo e o Kimi acabou sendo punido depois da corrida. Por isso que eles estavam tão irritados, que eles tentaram fazer a coisa certa, mas eles acabaram não tendo tempo para fazer a coisa certa. E o Kimi levou essa punição e perdeu os pontinhos que ele conseguiu na corrida. O João perguntou: impressão minha ou o traçado de Imola é mais difícil, porque Pérez, Alonso e outros pilotos experientes tiveram muita dificuldade. Tem uma parte sim, João, do traçado de Imola, não só o traçado de Imola, mas o fato de que para você ser muito rápido em Imola, você precisa atacar a zebra. A zebra, eles colocam aquelas lombadinhas, um monte de zebra um pouco mais alta, as zebras de salsicha, como se chama na Fórmula 1, para dificultar mesmo. Você pisa fora disso, você tem tinta escorregadia, principalmente com a água, com a chuva, e você tem grama, você tem brita, então tem vários obstáculos para os pilotos da Fórmula 1 em Imola, e é um circuito rápido, é um circuito que praticamente não tem curva de baixa velocidade. Então é um circuito difícil, sim, mas também tem toda uma situação difícil, principalmente para esses pilotos. Você citou Alonso, Pérez, o Ricciardo também, vários pilotos que estão trocando de uma equipe para outra, e que estão trocando de uma equipe para outra no momento em que você tem treino livre reduzido, você teve uma pré-temporada reduzida, você tem carros que mudaram em relação ao ano passado, na parte de assoalho, tudo mais das regras novas, pneus que mudaram em relação ao ano passado, a construção mudou, e você tem, por conta de tudo isso, carros que não estão otimizados ainda. Então você tem carros, o acerto não está otimizado, e para esses pilotos que mudaram de equipe, principalmente o Alonso que está voltando também, eles nunca tinham andado nessa condição de chuva e também de temperatura baixa, que é geralmente quando complica aí com os pneus Pirelli, complica quando é muito alta a temperatura e quando é muito baixa também. Então, por isso, a gente viu, sim, muitos medalhões tendo dificuldades nessa corrida. Foi uma conjuntura de fatores. E falando sobre isso, especificamente sobre o Daniel Ricciardo, né? Por que o Lando Norris estava tão mais rápido que o Daniel Ricciardo? O Ricciardo falou que teve problemas aí, voltando ao que o Bottas teve problema, o Pérez também, de aquecer os pneus, e o Lando parece ter encontrado aí os sweet spots, a maneira de fazer a McLaren andar bem. Lembrando que o Lando perdeu 2 posições, se não me engano, na largada, e foi passando todo mundo. Ele passou, eu anotei aqui, ele passou 6 pilotos durante a corrida. Um deles é o Ricciardo, então acho que 5 ultrapassagens contam, a do Ricciardo não. Mas esse momento em que o Lando chega no Ricciardo, depois de ter perdido posições na primeira volta, e vai passando todo mundo e chega com muito mais ação em cima do Ricciardo e fala: gente, vocês podiam me liberar, por favor, porque eu tô mais rápido do que ele, vamos ver o que aconteceu, eu consigo ir mais rápido. E eles pedem para o Ricciardo abrir a porta, e o Ricciardo abre, compreende a situação. Esse é o momento chave para a corrida da própria McLaren, que deu muito mais pontos para a McLaren, porque o Lando o desempenho dele realmente era muito melhor. E depois teve uma outra boa decisão da McLaren, em conjunto com o Lando, de colocar os pneus macios na última parte da corrida, que para a questão de temperatura, são pneus que eles trabalham bem numa temperatura mais baixa do que os pneus médios, e eram o pneu para ser colocado nessa última parte da corrida. Então o Lando se deu bem por conta disso, passou o Charles Leclerc por conta disso, o que nos leva rapidinho para a última pergunta do Gabriel. Fala sobre a corrida do Charles sem rádio
e depois da bandeira vermelha, e do Carlos, que foi de P11 para P5. O Carlos Sainz foi um piloto que, mesmo tendo trocado de equipe, com todas essas dificuldades, foi muito bem. Uma coisa que eu queria falar, que eu tenho pouco tempo agora, eu não vou falar sobre o Charles ter feito a segunda parte da corrida sem rádio, mas só para falar sobre a Ferrari, impressionante a Ferrari, né, que tirou a asa do carro por todo o ano passado, chegou em Imola, apostou que ia estar chovendo e botou mais asa ainda no carro para a corrida, o que só mostra como a classificação do Charles Leclerc foi excelente, com o carro com mais asa no sábado, no seco, e depois eles conseguiram pegar de volta essa vantagem no domingo. Muito boa a corrida dos dois pilotos da Ferrari. O Leclerc provavelmente vai achar que eu poderia ter roubado aquela liderança do Max Verstappen, mas mais um que vai ter que aprender alguma lição para a próxima. Vamos esperar o GP de Portugal, a próxima vocês lembram o que aconteceu, né? Todo mundo com muita expectativa, e depois da corrida eu volto com mais um Ju Responde. Até mais!